Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de genética. E o assunto da aula de hoje é a replicação do DNA. Como vocês já sabem, a DNA é uma molécula, o DNA é uma molécula que é formada por duas cadeias polinucleotídicas, o que significa que ela é formada por vários nucleotídeos. E para quem não lembra o que é um nucleotídeo, pessoal, tá aqui, ó, um deles. Lembrar como ele é formado é muito importante para a gente entender como é que o DNA faz para duplicar. Olha só, cada um dos nucleotídeos que formam essa fita aqui tem mais ou menos essa conformação. Tem um grupamento fosfato, um açúcar, que no caso do DNA a gente chama de desoxirribose, e uma base nitrogenada, que aqui eu escolhi representar a guanina, tá? A desoxirribose, pessoal, é um açúcar que tem 5 carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e o carbono 5 fica aqui ligado ao grupamento fosfato. Tá? Por que eu estou dizendo isso para vocês? É comum vocês ouvirem falar em questões de vestibular no tal sentido 5 linha, 3 linha. O que seria isso? Gente, é o seguinte, para que a gente consiga formar a molécula de DNA, existe uma enzima, tá, chamada DNA polimerase, que é responsável pela união, né, dos nucleotídeos até formar toda essa cadeia aqui. Por exemplo, se eu quiser formar essa molécula aqui de DNA, eu vou ter que juntar vários nucleotídeos. Posso pegar essa partezinha daqui do DNA e dar um zoom nela para ti. Tu vai ver que ela tem um nucleotídeo ligado no outro. Como é que a gente faz para juntar esses nucleotídeos? Bom, tem uma enzima que vai fazer isso. De novo, todos os nucleotídeos têm os mesmos 5 carbonos, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Grupamento fosfato, a desoxirribose e a base nitrogenada, que aqui é uma adenina. Se a enzima DNA polimerase quiser fazer uma molécula de DNA, ela inevitavelmente vai ter que unir nucleotídeos. E ela vai fazer isso da seguinte maneira: ela vai unir o carbono 3' de um nucleotídeo com o grupamento fosfato do nucleotídeo anterior, certo? Essa ligação aqui tem um nome especial, a gente chama ela de ligação fosfodiéster, tudo bem? E, é claro, assim, dessa maneira, eu vou juntando um nucleotídeo no outro, bonitinho e tal, até formar a fita de DNA. Ah, Andressa, mas tu me falou que a fita de DNA não é uma só, ela é formada por duas fitas de DNA. Sim, isso é verdade. O que vai acontecer? Digamos que essa guanina e essa adenina aqui façam parte de uma das fitas de DNA, a fita do lado de cá, tá? Se a DNA polimerase for produzir outra fita, ela vai ter que analisar primeiro quais são as bases nitrogenadas que eu tenho na fita complementar. Por exemplo, a base nitrogenada que vocês estão vendo aqui é a guanina. Vocês sabem que a guanina, ela pareia com a citosina, porque a gente já estudou isso quando a gente falou em ácidos nucleicos. Esse daqui é o nucleotídeo que apresenta a citosina, certo? Guanina e citosina vão se ligar por pontes de hidrogênio, só que, pessoal, a molécula de DNA, ela é uma molécula cujas fitas são inversamente ligadas. Por exemplo, se esse lado da fita estiver com o carbono 5' livre, a fita de lá vai estar com o carbono 3' livre. Olha só isso aqui. A gente tem o nucleotídeo aqui com carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5, certo? A base nitrogenada vai se ligar aqui por pontos de hidrogênio. A gente estabelece 3 pontos de hidrogênio entre citosina e guanina, certo? Olha aqui a extremidade 3' livre. Aqui, quando a DNA polimerase for anexar um outro nucleotídeo, adjacente, ela vai ter que adicionar uma timina, porque aqui pareia com a adenina, certo? Vai vir o nucleotídeo aqui da timina parear inversamente com a adenina. Então, a gente vai ter aqui, de novo, ponte de hidrogênio ligando a timina na adenina, e para que a gente consiga ligar um nucleotídeo no outro, a gente vai ter aquela ligação entre o fosfato de um e o carbono 3' do outro nucleotídeo, tá? Então, o que vai formar a fita de DNA? São justamente os grupamentos fosfatos e as desoxirriboses, tá? Aqui tu tem uma fita e aqui tu tem outra fita. Esses fiozinhos que vocês veem aqui na molécula de DNA são formados por essas bases, por essas pontes de hidrogênio que se estabelecem entre as bases nitrogenadas. Então isso aqui seria mais em um nível molecular mesmo, olhando, dando aquele zoom que a gente viu lá na molécula de DNA.
Então, quando a gente analisa essa molécula de DNA, não se esqueçam que ela é composta por vários nucleotídeos, certo? Bom, e claro, não se esquece, se essa fita daqui tá com o último nucleotídeo lá, com carbono 5' livre, como as fitas são inversas, né, ela tem a polaridade inversa, o último nucleotídeo dessa fita aqui vai estar com carbono 3' livre, tá? Então, isso vai se repetir lá no final da fita. Se aqui essa fita começa com 3', ela vai acabar com 5'. Tudo bem? Bom, ainda falando sobre a replicação do DNA, pessoal. Vocês vão ouvir falar bastante que a replicação do DNA, ela é semi-conservativa. Isso se explica pelo fato de que a gente só consegue produzir 2 novas fitas de DNA a partir da fita original. Por exemplo, aquela fita que vocês viram antes vai ter que se duplicar quando a célula for se dividir, né? Porque pensa assim, uma célula vai ter que se dividir em 2, certo? Se uma célula tem 46 cromossomos e ela se dividir em 2, sem antes multiplicar o material genético, cada uma das células filhas vai ter 23 cromossomos. Isso implica no número errado de cromossomos da espécie. Eu não quero que isso aconteça. Então, antes de dividir a célula, pessoal, eu duplico o material genético para que as 2 células filhas mantenham 46 cromossomos cada uma. Tá? Então é exatamente isso que a gente está vendo aqui. A molécula de DNA está sendo aberta, ela está expondo aqui as bases nitrogenadas dela. Tá? Cada um desses tracinhos representa as bases nitrogenadas, como eu falei antes para vocês, e as ligações entre elas ali por pontos de hidrogênio. Existem uma série de enzimas, entre ela a helicase, que abre essa molécula de DNA e expõe as bases nitrogenadas. Vai vir uma enzima chamada DNA polimerase e, de acordo com os nucleotídeos que ela encontrar desse lado, ela adiciona nucleotídeos novos. Por exemplo, se desse lado aqui a DNA polimerase encontrar uma adenina, ela vai adicionar um nucleotídeo timina desse lado. Se desse lado ela encontrar uma guanina, desse lado ela coloca uma citosina. Se aqui ela encontrar uma citosina, aqui ela põe uma guanina e assim por diante até produzir a fita toda. No final do processo, a gente vai ter 2 novas fitas, que vão conservar 50% da fita antiga e 50% delas vai ser nova, né? Como vocês podem ver, foi a recém-sintetizada. Por isso que a gente diz que a replicação do DNA, ela é semi-conservativa, tá? Então, mais detalhes a gente vai ter no vídeo posterior sobre replicação do DNA, onde a gente vai falar sobre diversas enzimas, dentre elas a helicase, a topoisomerase, né, a RNA primase. A gente vai entender o que são os fragmentos de Okazaki, que são detalhes mais aplicados da replicação do DNA. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Beijo!